Se você quer receber mais informações a respeito deste canal, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para que sejam ativadas as notificações. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer nossa leitura e interpretação do texto. Estamos meditando no livro de Atos, como você sabe, nessa série de Atos, versículo por versículo, e fazendo uma explicação simples, mas que essa mensagem possa alcançar a sua casa, alcançar o seu coração. Antes de iniciarmos a leitura, eu queria deixar bem claro com vocês. Ontem saiu o vídeo do Atos capítulo 2, eu expliquei um pouco, ou tentei explicar sobre qual é a língua que eles estavam falando, que os discípulos estavam falando. Cada um começou a falar em outras línguas. E eu disse que o que eles estavam falando era que cada um das pessoas que estavam em Jerusalém para essa festa de Pentecostes, que era uma festa onde reunia pessoas de vários lugares, e cada um escutou na sua própria língua. Então o que eles estavam falando não era aquela língua estranha como o povo fala muitas vezes na igreja. Aquilo dali não é Pentecoste. Não é o Pentecoste que acontece na nossa igreja hoje. Porque o Pentecoste é profetizar e cada um entender no seu próprio idioma o que está sendo dito sobre as grandezas de Deus. Eu creio que existe sim o dom de falar em línguas. Creio, com certeza. Sim, eu creio. Só que cada um tem um propósito. O dom de falar em línguas, Paulo fala em 1 Coríntios que é para edificação de si mesmo, para edificar o teu espiritual. Então, eu acredito que tem esse dom. Mas cada um tem o seu propósito. Aqui Atos, capítulo 2, que a gente falou ontem, não é para edificar a si mesmo, mas era para cumprir o propósito de receber o poder dos céus, cumprir o propósito de receber o Espírito Santo. Qual o propósito que é este? Você vai lembrar comigo que o texto-chave, o versículo-chave do livro de Atos, é Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus fala para os seus discípulos: e recebereis poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o propósito deles receberem o Espírito Santo, de nós recebermos o Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo traz arrependimento para nós, eu sei que o Espírito Santo intercede por nós, eu sei que o Espírito Santo, ele é que nos traz esperança, ele faz várias coisas nas nossas vidas. Mas o propósito aqui do Pentecostes, de eles receberem o Espírito Santo e começar a manifestação de falar em outras línguas, o propósito é para ser testemunha de Cristo. Por isso, muitas pessoas que estavam nessa festa, nesse dia de Pentecostes, começaram a ouvir em sua própria língua materna. E muitas dessas pessoas, como é dito na Bíblia, ficaram admiradas, ficaram espantadas, maravilhados, porque eram homens extraordinariamente comuns que estavam falando, homens simples, da Galileia, pescadores. Eram esses discípulos. Mulheres estavam também reunidas, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus estavam neste lugar. E cada um começou a falar em outra língua, mas língua essa que todos podiam entender. Ok? Então, qual que é o propósito? Para divulgar o Evangelho. O livro de Atos, ele tem esse ponto central, de mostrar que os apóstolos obedeceram o mandamento de Cristo de ir por vários lugares, fazendo o quê? Sendo testemunha de Cristo. Levando a vida, os ensinamentos, tudo que Cristo fizera na vida deles e fez no mundo, e pode fazer em nossas vidas. Só que dentro desse povo também tinha alguns que estavam zombando, dizendo que eles estavam embriagados, tinham bebido muito vinhos. E diante disso, Pedro, o apóstolo Pedro, junto com os outros 11 apóstolos, aí já estava Matias, aquele a quem ocupou o lugar de Judas, substituiu Judas dentre os apóstolos. Eles, como liderança da igreja, como líderes neste momento da igreja,
aqueles que passaram o maior tempo com Jesus, que tiveram momentos que Jesus explicou para eles o que não explicou para ninguém. Então, assim, eles têm muita credibilidade, eles aprenderam e agora receberam o poder, então eles se levantam. Pedro toma a palavra, ele começa o discurso. Esse discurso, primeiro Pedro vai mostrar que tudo o que está acontecendo, a explicação da pregação de Pedro agora, que nós vamos iniciar, é primeiro mostrar o porquê está acontecendo isso, qual o motivo de estar acontecendo isso. E qual é o motivo? Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 14, e diz assim, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo. A minha versão está na NVI, pode estar um pouco diferente da sua, mas o sentido é o mesmo, ok? E diz assim, então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e de todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isso. Então ele vai explicar tudo o que está acontecendo. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, como vocês estão dizendo. Não são 9 horas, ainda são 9 horas da manhã, ou a terceira hora do dia. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Como assim? Pedro olha e diz assim, ainda são 9 horas da manhã. Eles não podem estar bêbados. Será que não acontecia como o nosso dia? Você passa 9, 7 horas da manhã na rua, você já encontra um monte de bêbado na rua. Tem pessoas bêbadas já de manhã. E por que Pedro fala assim, não estão embriagados porque ainda não é nem 9 horas, eles não beberam vinho ainda, não é nem 9 horas da manhã, ainda é 9 horas, são 9 horas da manhã. Por quê? Nessa festa de Pentecostes, nem o judeu quebrava o jejum antes das 10 horas da manhã. É muito improvável que um grupo de homens, que estava 120 pessoas reunidas, tivessem quebrado esse jejum, tivessem quebrado essa cultura. Então é muito improvável que esse grupo tivesse quebrado esse costume deles dessa festa, onde eles ficavam em jejum até as 10 da manhã. Não bebiam, não comiam nada. Então por isso que Pedro olha e fala assim, gente, a gente não comeu e não bebeu nada, então nós não estamos embriagados. Tudo que está sendo aqui é aquilo que foi dito pelos profetas, por homens há tantos anos atrás. Ele vai citar as escrituras para mostrar que tudo que está acontecendo são fatos, são algo verídicos, não são experiências isoladas, não são experiências de esses homens estar passando aí agora, não. Tudo que está sendo feito agora é comprovado já alguns anos atrás, que alguns profetas, como Joel, ele cita Davi também, mostrando que eles falaram do que estava acontecendo hoje e tudo o que aconteceu com Cristo. E ele diz ali, citando Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Nos últimos dias, está no plural. Não é um dia, último dia, mas é nos últimos dias. É um período. Quantos dias são esses? Quanto tempo são esses últimos dias? É o tempo do milênio. É o tempo onde Deus já inaugurou o reino dele e ele começa a se manifestar na vida de todos os homens, mulheres, servos, crianças. Não é simplesmente numa elite, simplesmente nos homens, mas Deus ele fala pela vida de qualquer homem, homens comuns, homens simples, e Deus está usando neste momento, porque ele derramou o seu Espírito. Agora o próprio Deus, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, ele habita dentro de vós, ele habita em seu coração. Ele diz, nesses últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Não é mais somente o judeu, não é somente os israelitas, mas sobre todos os povos, sobre todas as pessoas, aqueles que buscam a Deus. E ele diz ali, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Agora não é só mais sexo masculino, mas também feminino. Todos esses profetizarão, falarão das maravilhas de Cristo. Jovens terão visões. Até os jovens, que muitas vezes é visto com descredibilidade. Até os jovens que muitas vezes não têm sido dada atenção devida ao que eles falam, eles também vão profetizar. Os velhos terão sonhos.
É assim, é algo grandioso, porque quem é de idade, quem já passou por muitas lutas na sua vida, sabe que muitas vezes por tantas batalhas, por tantas decepções, não tem mais sonhos. Não consegue mais sonhar. Já entraram no modo de não acreditar em mais nada. Quem tem sonhos são jovens, adolescentes, mas às vezes a pessoa fala assim, filho, não é assim. Não é assim, minha filha. Mas ele fala que quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele dá novos sonhos. A gente começa a sonhar novamente. Então terão sonhos. Começa uma nova vida, começa uma nova etapa, uma nova realidade. O Espírito Santo nos muda completamente, ele muda o nosso interior. Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito Santo naqueles dias, eles profetizarão. Até sobre servos e servas. Não é somente aos senhores, mas também escravos, servos. Ele derramará o Espírito Santo sobre todos os homens, mulheres, crianças, velhos. Ele derramará o seu Espírito. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas. E antes que venha, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o sol ficará em trevas, a lua se converterá em sangue. São sinais dos últimos dias, antes que venha o glorioso e grande dia do Senhor, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que será terrível para alguns, mas será maravilhoso para outros. E todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Esses últimos dias começam agora. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar? É clamar, é gritar. É você pedir ao Senhor para que seja salvo. O reino foi inaugurado. Venha o teu reino. O reino já está dentro de nós. O reino já está conosco. E nós manifestamos esse reino. Nós somos mordomos do Senhor Jesus. Nós estamos cuidando da casa dele até que ele venha e restabeleça todo o seu poder. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tanto crianças quanto jovens, velhos, tanto senhores como escravos, todo aquele que invocar. O que você tem que fazer para ser salvo? Invoque o nome, clame ao nome do Senhor. E o nome de quem? Nome de Jesus. O nome do Senhor será salvo. Somente esse nome pode salvar. Somente esse nome é poderoso. E ele vai explicar quem é esse nome. A partir do verso 22. E ele vai chamar muita atenção dos israelitas. Ele vai dizer assim, israelitas, ouçam essas palavras. É muito importante para a vida de vocês, para a alma de vocês. Ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré, a região daquele que veio de Nazaré, foi aprovado por Deus diante de vocês. Ele não foi aprovado simplesmente por homens, mas ele foi aprovado por Deus, Deus Pai, Deus grandioso, Deus poderoso. Deus aprovou ele, foi aprovado por Deus diante de vocês. Por meio de milagres, por meio de maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. É Deus que fez. E usou ainda Jesus para fazer por intermédio de vocês. E se ele usou Jesus, quer dizer então que este homem é aprovado por Deus. Assim, no batismo de Jesus, vem uma voz do céu e diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Foi aprovado por Deus como filho de Deus e foi visto entre todos os homens. Como vocês mesmos sabem. Olha o que Pedro está falando. Vocês viram tudo isso. Vocês contemplaram tudo isso. Vocês viram que ele não era um homem comum. Ele era alguém especial. E vocês viram que Deus estava fazendo grandes coisas por intermédio dele. E vocês não creram, vocês sabem muito bem disso. Que não aconteça hoje.
Deus está manifestando sinais, maravilhas. Vocês sabem o que Deus está fazendo. Sabe o que Deus está fazendo. Deus está falando com você. Então arrependa-se. Mude a sua vida. Clame a Ele. Grite a Ele. Você está vendo sinais. O poder de Cristo. Não lute contra isso. Vamos para o versículo. Vamos continuar a nossa exposição. Verso 23 até o 36, Pedro faz uma exposição da vida de Cristo, mostrando que tudo o que ocorreu foi predito, foi determinado, um propósito determinado por Deus, como diz lá, Atos 2, 23, este homem foi entregue por um propósito determinado por Deus. Vocês crucificaram, vocês mataram, mas Cristo ressuscitou, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte. Pedro faz citações de Davi, de Salmos, mostrando que agora Jesus Cristo está à direita, mostrando que Cristo é agora quem está no trono e está à direita do Pai e tem todo o poder. Então ele termina o 36 acusando este povo, dizendo assim: portanto, e todo Israel fique certo disso, todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus a quem tanto vocês prejudicaram, rejeitaram e crucificaram, agora ele é Senhor, ele é Rei dos Reis. Ele está à direita. E sabendo disso, muitos homens ficaram maravilhados, com medo, e perguntaram: o que faremos? O que faremos? Irmãos, o que faremos? Quando eles ouviram isso, que eles crucificaram Cristo, e que agora esse Cristo não está numa sepultura, mas ele ressurgiu, ele voltou à vida. E agora ele não só voltou à vida, mas ele está à direita do Pai. Agora ele foi exaltado, ele está lá nos céus. Eles ficaram perplexos, com medo. Se nós fizermos isso realmente a Jesus e ele está nos céus, o que será de nós? O que vai acontecer conosco? Medo. Então eles perguntaram: o que nós vamos fazer? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu. Ele respondeu: que jeito? Arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. O que tem que fazer? O que faremos? Se nós crucificamos Cristo, se nós matamos Jesus, se nós rejeitamos a luz do mundo, o que faremos? Arrependam-se. Arrependam-se e sejam batizados no Espírito Santo. Batizado é a conversão. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Quando você é batizado em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, não há nenhum outro nome, somente no nome dele, que você pode obter perdão de pecados. Porque ele é o Salvador. Pastor e nenhum outro líder pode lhe dar perdão de pecados. A Bíblia diz: arrependa-te dos seus pecados e seja batizado em nome de quem? De Jesus Cristo. Então vocês terão o perdão de vossos pecados. Isso, clame a Ele. Arrependam-se e vocês terão perdão de vossos pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês. O Espírito Santo será derramado em todos os povos, jovens, velhos, filhos e filhas, todos esses povos, para os vossos filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Para todos quanto o nosso Deus chamar. Claro, esses homens que estavam admirados e perguntaram para Pedro e os outros apóstolos: o que faremos? Certamente eles ouviram o chamado de Deus: vinde a mim,
vós que estáis cansados. Vinde a mim, vós que estáis carregando o peso da culpa do pecado. Vinde a mim, vós que estáis vivendo nas trevas. Vinde a mim. Todos quantos o Senhor chamar virão até Ele. Não rejeitarão a sua voz. Hoje o Senhor vos chama. Se você está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, é porque o Senhor vos chama. Independente daquilo que você fez, Ele diz: se você está como aqueles homens, o que faremos? Eu digo para você: arrependa de vossos pecados. Clame a Ele. Seja batizado em nome de Jesus e receba o perdão de vossos pecados. E como diz Paulo em Romanos 8, ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Ninguém. E ainda continua, verso 40, e eu vou terminar. E com muitas palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida, salve-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O que Pedro pregou? Pedro, ele falou de Jesus Cristo. Essa mensagem falou de Jesus. Jesus é o centro. Esse Jesus a quem foi aprovado, esse Jesus a quem vocês rejeitaram, esse Jesus a quem Deus determinou que iria morrer e vocês entregaram, Deus ressuscitou, está à direita. Hoje esse mesmo Deus que vocês mataram é o mesmo Deus que pode lhes salvar, que pode dar esperança aos velhos, que pode dar sonhos aos velhos, que pode dar visões aos jovens. Jovens muitas vezes não têm visões, mas Ele pode dar visões corretas. Você pode profetizar pelo poder do Espírito Santo. Todos os seus erros, toda a sua culpa, todo o seu pecado pode ser perdoado hoje. Se você clamar, se você está ouvindo Deus te chamar neste momento, escute, corra para os braços dele e você terá o perdão dos seus pecados. Ficamos por aqui. Deus abençoe muito a sua vida. Eu queria fazer uma breve oração com você. Feche seus olhos. Deus, nosso Pai do nosso Senhor Jesus, o Senhor colocou o Teu Filho à Tua direita, o Senhor ressuscitou, o Senhor fez milagres por intermédio de Jesus, o Senhor derramou o poder sobre a vida dele em todo momento, esteve com ele, ó Pai. Eu te peço para que o Senhor também esteja conosco, porque o Teu Filho vive em nós, por meio do Espírito Santo. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo. Jesus habita em mim por meio do Espírito. Então nos capacite, Senhor, a ser testemunho do Teu Evangelho, a testemunhar a Tua Palavra. Se o Senhor me tornar, Deus, um poliglota, me torne. Se for para falar e divulgar o Teu Evangelho, faça. Eu sei que o Senhor pode realizar coisas impossíveis e milagres, mas que nós possamos alcançar almas, para que possamos sair dessa geração perversa e encontrar em Ti, Senhor, a luz e a paz a qual tanto nós precisamos. Cuide de cada um que está na casa, Senhor, que ele receba o perdão dos pecados, porque entende que somente em Ti pode encontrar, Senhor, a paz para que tanto necessita a sua alma, em nome de Jesus. Fica com Deus, que Ele abençoe muito a sua vida.